Olá, gente, tudo bem aí com vocês? Imaginamos que sim. Olha, hoje eu, eu até fico arrepiado aqui, vocês perceberam o martelinho, tem um propósito isso tudo. Hoje nós vamos entrevistar um grande amigo meu, parceiraço, tá junto, ele até já foi meu hold, né? Verdade, verdade. Me ajudou a montar bateria, enfim. Então, eu quero que vocês conheçam aqui o Caio Guerreiro. Nós temos assuntos extremamente interessantes para conversar hoje, eu não vou dizer nada. Vamos anunciar algumas novidades no canal. Né? Isso aí. Então, eu sempre agradeço o pessoal do Instituto Pão Nemata, então a Amandinha, toda a galera lá. Muito obrigado novamente por essa parceria incrível. Então, hoje, já indo diretamente ao que viemos fazer aqui, né? Doutor Caio, então eu estou explicando aqui. Temos o doutor Caio, ele é um advogado, mas ele é doutor duas vezes, ele é um doutor psicólogo na área da saúde, não que seja digamos assim, uma credencial ali, mas as pessoas às vezes nos chamam de doutores, né, dentro da área da saúde. Então, eu quero apresentar o doutor e ele vai falar um pouco sobre ele. Tudo bem, Caio? Como é que você está? Seja Tudo. bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre, obrigado pelo carinho. Eu vou até começar com esse assunto que eu acho ele bem interessante, que é o seguinte: mesmo quando eu era advogado, eu pedia para as pessoas não me chamar de doutor. Isso era uma questão Isso para mim, mostra uma sensibilidade aí. porque eu tinha essa sensação de, eu não quero me colocar num lugar, enfim, eu tinha um pouco dessa questão que ela Tá. já era um incômodo que aparecia para mim desde esse período, né? Caio, é interessante, né? Te cortando um pouquinho, me remeteu aqui a uma coisa que eu venho observando e é cada vez mais crescente graduandos de psicologia formados em direito. Isso é um ponto muito interessante, Alexandre, porque quando eu comecei o direito, eu não sabia bem assim se esse seria o caminho que eu seguiria, porque eu tinha alguns interesses, algumas coisas que faziam sentido para mim, mas bom, a oportunidade surgiu, fiz o vestibular e aí eu caminhei, deu Uhum. certo dentro do direito, mas Você fez direito. fiz direito, fiz direito. E o que Ai, acontece? ai. Teve uma fala muito impactante de um professor pra mim, Hum. que, inclusive o meu xará Caio Graco, professor, se você estiver assistindo, ainda lembro das suas palavras, viu? Ele falou que direito é sobre poder. Tá. E isso me impactou muito porque ele falou assim: no quinto ano vocês vão perceber isso. Porque a gente entra com uma ideia romântica sobre o que é direito, sobre justiça, Tá. igualdade, e a gente vai entendendo que é sobre poder. Nesse trajeto eu fui percebendo isso. Isso foi me incomodando, gerando esse incômodo. Porque eu tinha essa ideia da justiça, um pouco um pouco Uhum. romântico, né? Mas quando eu me formei, eu entendi que não era sobre isso. Passei no OAB, comecei a advogar e não me encontrei nesse processo. Comecei a advogar num escritório de larga escala, não me senti tão bem. Fui para uma empresa, falei assim, poxa, será que dentro de uma empresa eu consigo atuar da forma que eu penso? Uhum. Não me senti tão bem assim. E eu digo, quando eu digo não tão bem, é no sentido de me sentir, de certa forma, cumprindo aquilo que eu estava trazendo, que eu tinha como ideia do direito. Talvez essa ideia um pouco romântica que vai se perdendo ao longo do tempo. Mas no direito eu senti que eu não conseguia atingir esse espaço. E aí foi quando a psicologia aparece na minha vida. Na verdade, a psicologia aparece muito antes, porque a minha mãe é psicóloga, mas a gente nunca conversou sobre isso. E meu pai começou a fazer um curso de Será? psicanálise. As, Ela não me falava que era teoria psicológica ou as algo. identificações, né? Exato. Aí a gente vai pra psicanálise, né? Tá. Mas então o que que O acontece? seu pai é Meu pai é psicanalista? psicanalista Tá. winnicottiano. Ele começou a fazer o curso e foi uma coisa muito interessante, porque ele trouxe isso e meu pai sempre foi uma pessoa que gostava de discutir comigo. Tá. Então nessas discussões a gente trazia muito essa ideia. Então ele falava assim, tá, estou estudando um cara chamado Freud. E aí eu falei, tá, e aí? E o que que ele trazia? Ele falou assim, então, talvez essa relação que a gente tá percebendo na nossa vida
tem a ver com uma coisa lá atrás, lá do passado. Nós nos apaixonamos pela nossa mãe, e aí vem um Caramba. pai que castra, e eu fiquei tipo, o que ele tá falando? E aí eu falei, o que esse cara tá falando? Deixa eu entender. E cada vez mais comecei a. Mas isso na sua infância ou depois do direito? Depois do direito. Depois do Depois direito? do Você não, direito. até então você, poxa, isso é deles, Advogado. tá ortodoxo ali, Exato. dentro da caixa. Não tinha. E isso é um ponto interessante, porque às vezes tem uma questão de família, né? Assim, a família de advogado. Não tinha ninguém do direito na minha área. Ninguém trabalhou com isso. Tá. Foi algo que eu senti e segui. Mas não me encontrei nesse sentido mais profundo pra mim. O direito me deu muitos confortos, mas foi na psicologia que eu me encontrei. Tá bom, eu quero falar um pouquinho então dessa trajetória. Tá bom, tenho pais que já sabiam sobre isso, mas como foi essa descoberta para você? Você entrou num curso de graduação? Como que foi isso aí? Olha, vou trazer o curso de direito novamente. Quando que eu percebi que tinha algo nesse sentido? No direito tinha uma matéria que chamava Medicina Legal. E era a minha matéria favorita. Eu lembro de chegar e conversar com a professora e falar assim, professora, essa área é muito interessante. Era psicopatologia, era aquela coisa assim, né? E Tá. são os casos, né, mais escabrosos possíveis. E eu falei, caramba, eu gosto muito disso. Eu posso entrar nessa área fazendo direito? E ela foi muito clara, não. Não, você não vai conseguir atuar nessa área. Você encontrou uma porta fechada. Exato. E aí ficou. É interessante porque fazendo essa recapitulação, na época eu falei, nunca que eu vou fazer outra faculdade. Né? Cansativo, todo um processo. E aí, quando eu fiz esse processo, ele foi aos poucos amadurecendo. Um outro caminho foi amadurecendo. Tá. E aí eu entrei na graduação novamente, com a psicologia. Nesse processo de entender o que eu queria de fato, de ter essa oportunidade. Óbvio, eu tive essa oportunidade. Muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de seguir outros caminhos, né? Às vezes você tá preso nisso, mas... É engraçado, eu te escutando, eu também tô pensando um pouco sobre a minha própria trajetória. Eu trabalhei com tecnologia, alta tecnologia o tempo todo e não tardio, mas mais maduro. Eu também percebi essa brecha. Olha, eu quero preencher um outro espaço, quero ocupar uma outra área, um outro movimento. E foi interessante essas mudanças, elas são, na verdade, interessantes, porque parece que nós temos o sentido de completude do que está faltando, né? Bom, vocês vão perceber, tem surpresas aqui no canal. Eu e o Caio, nós temos a mesma linha de abordagem, que é a psicodinâmica, psicanalítica, e eu vou falar já. Nós vamos criar um programa para falar disso, então aguardem, fica mais para o final aqui hoje. Bom, não falando sobre mim, vamos voltar a falar sobre o Caio. Ele está se apresentando para quem está chegando agora. E, bom, então, advogado, doutor, vai para a psicologia, é isso? Exatamente. Gosta da psicologia. Dentro da psicologia, como que você percebeu que a psicanálise poderia ser a sua vertente? Perfeito, isso é bem interessante, Alexandre, porque primeiro começa com essa conversa com meu pai, principalmente, e eu me sinto muito atraído por essa ideia. Eu já me interessava por filosofia, por outras coisas atreladas ao que faz mais sentido para mim com relação à psicanálise. Então, quando eu estava nesse processo, a primeira coisa que eu fiz foi ler O Mal-Estar na Civilização. Então, assim, claro. É uma entrada, né? Era o seu mal-estar, quem sabe? Era o meu mal-estar. Eu acho, hoje, olhando, né, fazendo esse recorte, era o meu mal-estar. Tá. Era o que eu tava sentindo. Você sabe que eu tô me recordando numa conversa num corredor de uma faculdade, lembra? E a gente estava se conhecendo ali um pouco e você falou exatamente isso, que você se sentia incomodado, não falando do direito, mas onde o direito te colocava ali dentro de uma caixa, principalmente em expressões, quando a gente pensa na liberdade de pensar o ser humano de uma forma, né, mais
abrangente, toda a subjetividade, a gente percebe que o direito ele dá uma enquadrada mesmo, né? Não sei se eu estou certo aqui. Não sei se eu estou dizendo ou me recordando exatamente daquela conversa. Mas parece que você estava um pouco limitado dentro do direito, é isso? Exatamente, Ale. Porque o que acontece? Isso é um ponto muito importante. O direito pode ser que não limite outras pessoas, mas para mim foi limitante. Tá. Na minha sensação. Eu lembro da atuação de um grande juiz aqui mesmo da onde a gente tem a nossa prática, no Guarulhos, outros em São Paulo, mas... Outras comarcas. Outras comarcas, exatamente. Oh. E aí... E ele trouxe uma ideia no seguinte sentido. Ele estava fazendo uma audiência de conciliação e ele falou assim, eu queria fazer mais para resolver essa situação. Eu queria poder resolver o problema que vocês têm pessoalmente um com o outro. Uhum. Mas eu não posso fazer isso. Eu tô aqui para quantificar. Eu tô aqui para colocar um valor no que você tá sentindo, no dano sofrido. E aí isso me pegou, porque eu falei assim, bom, como juiz, se eu fosse para essa área, para magistratura ou coisa assim, eu ainda estaria limitado. Tá. Eu me sentiria limitado ainda. Porque eu entendia que o processo ele vai para além disso. Caramba, cara, eu até fiquei arrepiado. É maravilhoso o que você está dizendo, porque, puxa, é a expressão do ser. Uhum. Eu acho fantástico, libertador, mas não é o fim. Né? Então, exato. Porque assim, o doutor Caio Guerreiro, ele também é, além de psicólogo, neuropsicólogo. E aí a gente cai num terreno da classificação. Exatamente. Não é? Não, o que eu quero dizer assim, que é uma expressão tão interessante, de fato, que você traz, mas que não nega quem somos. Porque, por um lado, você sai de travas e amarras para se tornar mais liberto, só que logo você então se torna um neuropsicólogo. Um neuropsicólogo também classifica, rotula. Né? Me fala um pouco como que é isso para você. Esse ponto ele é bem interessante, Alexandre, porque isso foi uma questão que eu tive. Tá. Porque, exatamente, eu vou cair de novo nessa armadilha de me colocar numa caixa, e mais que isso, colocar os outros dentro de uma caixa, de um rótulo, né? Perfeito. E isso era algo que me incomodava, eu achava assim, talvez, será que esse é o caminho? Mas eu vejo que ele pode ser um caminho libertador. Ele pode ser o contrário disso. Talvez você dar as explicações de algumas das dores que a pessoa sente ao longo da vida dela seja aquilo que ela precisa, para ela poder cuidar daquilo da forma adequada, para que ela possa avaliar, ela possa resgatar muito daqueles sentimentos e trabalhá-los. Porque às vezes fica muito naquele senso de eu sou diferente, tem algo errado comigo, eu não consigo ser naquele aspecto de normalidade que é colocado. Gente, o que o Dr. Caio está dizendo aqui, desculpe te chamar assim, né? Nós somos muito amigos, a gente brinca muito. Mas fica muito claro que o Dr. Caio se humanizou. Então, ele entrega esse laudo de uma forma mais humanizada. É isso que ele está dizendo aqui. Exato. Olha, que interessante, né? O processo final ele tem que ser acolhimento. Perfeito. Porque nós somos psicólogos. Então a gente tem que olhar para o ser humano. Ele não é um rótulo. Caramba. O ser humano não é um rótulo. Muito bem. Muito bem. Bom, tá bom. Apresentamos então o Caio, essa simpatia que vocês estão vendo, articulado, inteligente, né, Caio? Mais ou menos. Você é muito, muito plugado, é isso. Eu quero falar de uma novidade. Eu e o Caio vamos ter um programa só nosso no canal Umponemata. Exatamente. Né? Não é isso? Agora eu posso pegar um Pode pegar. Aí você tá com o seu Agora instrumento e eu estou com o meu aqui. Não, eu, como estou entrevistando, eu vou perguntar então como será esse programa. Também, perfeito. Lógico, eu já sei, mas eu também estou curioso aqui. Me fala um pouco desse formato. Como surgiu a ideia, né? Bom, como a gente tem trazido aqui, nós somos grandes amigos, então a gente queria fazer um trabalho juntos. Isso foi muito importante pra gente. A gente sempre tava falando, bom, vamos produzir algo, vamos... Eu preciso fazer um disclaimer aqui, que a gente tem uma banda. Você sabe, Caio, que eu falo de você quando eu tô dando aula,
Assim, ó, eu tenho um braço direito, eu tenho um amigo que é advogado. Então, quando eu encontro algum aluno que vem da área jurídica, seja lá, né, do direito, eu falo, olha, eu já vi esse caminho acontecer, vai dar certo. E você sabe que você falando isso, até já atropelando um pouco o que a gente ia começar, é muito comum, porque assim, é muito parecida a área de atuação. Sério? Porque, o que acontece? A pessoa que vai procurar um advogado, ela tá com um problema. É verdade, verdade. Eu não E fiz essa aí, relação. ela quer resolver aquilo. Muitas vezes ela não tá te perguntando bem o que... Ela só quer resolver o problema, ela não quer saber como que você vai fazer. Ela quer resolver aquele problema. E às vezes a demanda na psicologia chega dessa forma. Perfeito. E no direito também. Boa analogia. E aí a pessoa vai falar da vida dela como advogado. E às vezes você quer ajudar, mas você não tá ali pra resolver os sentimentos dela. Você tá ali pra resolver patrimônio financeiro, às vezes criminal. Mas enfim. Então, vai até um certo ponto. E eu acho que muitas pessoas têm esse incômodo de que elas queriam mais. Tá. Elas querem mais. E aí, talvez comece a vir esse caminho extra aí, que é a psicologia. Muito bem. Tá bom, vamos então já entrar direto aqui. Formato do programa. E aí, como vai ser? Então, nós vamos fazer em episódios, como aqui. Então é um programa dentro do canal, Isso. desse canal aqui, tá? Do canal da Upanemata. Então vai ser um programa que a gente ainda vai estruturar assim, a ideia de um programa de 40 minutos. Tá. Em torno de 40 minutos, né? Pra não ser também muito extenso ou algo assim. E a gente vai querer produzir o conteúdo sobre a psicanálise, mas não de uma forma teórica. Que teoria você chama de professor Alexandre. Sem professoral aqui. Exatamente. Aí nós vamos estar como psicólogos. Exato, e mais do que isso, amigos. É, então, o que acontece? Você não vai falar como se fosse um professor para outro aqui. Sim, A gente vai falar de um tema mais tá, leve. então tem um tema mais bem-humorado. É Com diferente certeza. desse formato aqui. Exatamente. Pô, eu já sabia. Tá. Então, é isso. Então, vai ser um programa para falar de psicanálise, café e bobagem. Exatamente. Tá, não é o título. A gente tá pensando esse título exatamente. ainda, né? O que eu tava querendo dizer sobre estruturar é exatamente isso. O título ainda... Tá no forno. Exatamente. Tá. E aí, os temas. Então, como é falar de psicanálise fácil? Bom, a gente vai poder pegar ou temas atuais, temas do cotidiano que nós temos, e trazer um pouquinho da Então, psicanálise. o público-alvo... Vão ser provavelmente estudantes, curiosos, não só eles também, né? Tá. Todos estão convidados a participar, mas principalmente estudantes, eu acho que eles vão ter esse interesse, porque quer aquela coisinha a mais, né? Dá aquela faísca. Tá, não, sim, sem dúvida. Ontem, é interessante eu trazer histórias aqui, eu estava chegando numa turma, primeira aula, e tinha um grupinho falando de Star Wars. E todo mundo sabe que eu sou fã de Star Wars, né? Ele falou, tô escutando aí, hein, galera. Né? Eu também acho isso, tá? E eu já fiquei amigo deles, né? Mas eu era o professor. Enfim, eu acho que a gente, quando eu combinei com o Caio esse novo programa, a gente vai trazer elementos do dia a dia, temas sensíveis, sim, temas importantes. Sei lá, você ontem estava falando comigo sobre a solidão, como que a gente pode pensar a solidão na psicanálise, mas não que seja um desses vídeos que você entra pesado na teoria, né? Eu acho que a gente vai trazer um pouco mais leve, como você disse aqui, mas trazendo referências, principalmente o que está... Ao contrário, o que não está sendo percebido, mas que já está sendo entregue numa mídia, num filme, num programa, na própria internet. Então a gente vai tentar mostrar para os nossos estudantes, para os nossos ouvintes, um pouco, traduzir como esse mundo repete e repete o tempo todo. E o problema é que não elabora, né? Pois é. Bom, o que mais você pode dizer sobre o nosso programa? Bom, a gente já trouxe essa ideia de que vai ser uma coisa mais leve, vão ter referências a Star Wars com certeza, isso não pode faltar. Eu quero ter um Darth Vader aqui. Não, exatamente. Brincadeira, gente. Não é brincadeira, não. Não é, né? Pior que não é, né? Mas mais do que isso, eu acho que isso que você traz é um ponto muito importante, que é trazer essa... Não é só trazer uma conversa
de bar, uma conversa de boteco, sem nenhuma referência. Não Pois é uma é. coisa aleatória. Pois é. É que se torne uma forma de você aprender, mas que não tem aquele peso teórico que às vezes acaba se tornando uma coisa difícil de você absorver. Sabe, eu te cortando um pouquinho, eu vou trazer aqui uma professora, a professora doutora Tatiana, não trazer pessoalmente, mas trazer aqui numa lembrança. Eu sempre falo para ela assim, né, Tati, você é incrível, eu nunca vi ninguém dar aula como você dá aula, né? Eu sempre falo isso para ela. Porque ela tem uma capacidade de pegar uma coisa extremamente difícil mesmo, uma teoria rebuscada lá, e transformar numa coisa leve, numa coisa fácil que os alunos entendem. É muito bonito você ver isso, esse fenômeno acontecendo. Uhum. Então, assim, eu acho que eu me inspirei um pouquinho nisso, eu acho que você compartilha dessa ideia, e essa é a nossa proposta para o programa. Entregar de fato uma teoria, mas que possa ser percebida no dia a dia, seja por referências de filme, seja, né? Então, mostrar onde que está acontecendo essa teoria para você, aluno, para você, pesquisador, curioso, né? Nossos futuros espectadores, experimentar, entender essa teoria cintilante acontecendo, polimorfa. Exato, exatamente. É isso, né? E eu acho que esse processo é importante porque para aguçar essa curiosidade também, porque a teoria é complexa, a teoria ela é extensa, tem muitos autores que estão envolvidos nisso, mas às vezes a falta de interesse vem um pouco de como entregue esse conteúdo. Às vezes nas faculdades as pessoas acabam não se interessando muito por essa teoria. Você falou uma coisa importante aí. Eu experimentei essa semana, durante toda a semana, dentro de sala de aula, e perguntei para os alunos, olha, levanta a mão aí, psicodinâmica, psicanálise, Freud, quem gosta dessa abordagem? 150 alunos dentro de uma sala, 100 alunos, 3, 4, 5 pessoas levantaram a mão. Eu falei, olha, vamos repensar isso. Se vocês estão sentados aqui, vocês gostam de Freud. Uhum. Porque, né, essa ideia do que tudo só aconteceu por esse formato, por como que eu posso me expressar? Me faltou recursos semânticos. Então, e é interessante notar que eu brinquei com eles, olha, vocês gostam sim do Freud, porque a referência e o legado que ele deixa faz com que vocês estejam sentados aqui hoje. Aí, não, como assim e tal? Então, de fato, o Freud que é entregue hoje em algum grau nas universidades, talvez seja mais compatível, não querendo menosprezar o esforço do professorado. Eu também sou professor, então a gente cumpre realmente currículos, história importante, mas parece que há uma distorção, porque já existe um Freud cinematográfico que dá uma ênfase ali, que ele usa cocaína, que ele é inseguro nas suas próprias teorias. Então, não sei como isso está sendo interpretado pelo estudante hoje, e a gente precisa colocar os pingos nos is, dizer assim, ó, isso é importante vocês prestarem atenção. Eu acho que esse ponto é importante e, assim, obviamente, como você disse, não é criticando a forma que os professores têm trazido a abordagem ou algo nesse sentido, até porque você é professor, né, Alexandre? Eu estou me preparando para isso. Mas a gente sente exatamente que às vezes isso pode afastar, dependendo da forma que a teoria ela é apresentada. A gente até falou sobre isso. As pessoas associam Freud, ele virou uma figura mitológica, assim. Né? Freud é sexo, é sobre sexo. Esse é o ponto. É isso. E isso acaba afastando mesmo os alunos da teoria. Sim. Outras pessoas também acabam recusando a ouvi-lo simplesmente porque tem essa ideia, esse pré-conceito, esse pré-julgamento do que o Freud está trazendo. Então a nossa ideia é
desmistificar um pouco essa ideia, de uma forma leve, de uma forma bem humorada, às vezes trazendo um pouco das referências da cultura pop, ou no geral, obviamente, a gente não vai fazer psicanálise selvagem aqui, a gente vai fazer uma análise psicanalítica do Darth Vader, ou vai, não sei, mas a ideia é basicamente só apresentar um pouco com uma outra roupagem, né, Alexandre? Perfeito. Olha, então a gente chega aqui no momento final da conversa com essa simpatia que é o Caio. E eu convido vocês, todos vocês, a experimentar o nosso programa, né? Nós não falamos uma coisa importante, nós vamos ter os nossos convidados. Com certeza. Vamos trazer mais gente para agregar aqui na nossa mesa redonda ou retangular. Enfim. Então, assim, esse é um formato. E aí a gente vai fazer algumas modificações aqui no cenário. Você topa, né? Com certeza. Vamos dar nossa cara. Com certeza. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela audiência. Não esqueçam já de descer aí, clicar. Né? Clica, deixa o like, compartilha, vem com a gente que a gente vai ajudar vocês aí um pouquinho e também a gente vai trazer bastante coisa pra gente crescer também, né, Ale? Lógico, tá? Então, a sua fala de encerramento aqui para nós, aqui dentro desse programa. Então, se você quiser se direcionar Pessoal, eu agradeço o espaço, eu agradeço ao Alexandre pelo projeto que a gente está desenvolvendo agora, agradeço a professora Tatiana, que está aqui também com a gente, agradeço a Amanda, que está fazendo esse trabalho fantástico com a gente. E agora a gente vai começar o nosso programa, vamos ter aí um tempinho para bater um papo com todo mundo. E vamos lá, né, Ale? Até lá, né? E aí, até lá. Tchau, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau.